Começou? Pessoal, você sabe que essa semana eu estive em Brasília, né? Vou contar para vocês. Aí um cara me abordou. Estava andando no Senado, o cara me abordou. Olha, quando eu estou tenso, eu assisto Manhattan Desconnection. Eu me divirto demais com o programa. Eu acho que ele gosta da gente, um criticando o outro, esse comunismo do Rocha meio antigo, né? Meio não, né? Demodê, aquele Roberto Carlos fala assim, demodê, Ah, eu sou um cara demodê. cara, você está usando colete no Rio de Janeiro, colete de lã no Rio de Janeiro. O que é isso? Então, então, isso aí é o seguinte, ó, eu fiz de propósito, porque o Rio, para a temperatura do Rio, tá frio, é 20 e poucos graus, mas para carioca, isso é uma temperatura fria. Então eu pus um colete para mostrar isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: segunda, terça, quarta e quinta, esses 4 dias dessa semana, foram os dias mais quentes dos últimos 120 mil anos. Tá? Mas não tem marcação de temperatura em 120 mil anos, tem? Você reconstitui pela. Pelo permafrost. Não, as geleiras, tal. Você pode fazer uma perfuração nas geleiras e estudar o ar que Ah, está entendi. aprisionado dentro das geleiras. E aí você calcula a temperatura. Cientista é foda. Cientista, Cara, cientista sensacional. volta Sensacional. volta para a coisa lá de milhões de anos atrás. Sensacional. Agora, a temperatura média da Terra, nos últimos 120 mil anos, ficou abaixo de 17 graus na média. Porque é o seguinte, isso aí entra o deserto do Saara, entra a Antártica, entra o Ártico, né? Então a média ficou abaixo de 17. Pela primeira vez, passou de 17 na segunda-feira, foi 17,01. Na terça-feira, foi para 17,18. Na quarta, repetiu. E na quinta, ontem, foi 17,23. Né? É impressionante. E o El Ninho, ele está só começando, ele está crescendo ainda, o El Ninho. Né? Então, o impacto disso, por exemplo, aí no sul, Rocha, o Rio Grande do Sul já teve um ciclone esse ano e vai ter outro agora. Em É, geral, as chuvas então, são muito fortes. Santa Catarina e Rio Grande do O que Sul com vai El ter, Ninho, o né? que vai ter de bombacha voando no Rio Grande vai ser uma grandeza. então é o seguinte, por isso que eu falei assim, a gente tem de abrir o programa mostrando, porque é uma situação extremamente grave. Mas não tem jeito. No A curto gente prazo tem jeito, Eustáquio? não vai aumentar mais ainda por causa do El Ninho. O El Ninho está começando. O O El El Ninho Ninho, dura quanto tempo? Um ano? assim, a parte forte dele é no máximo um ano, né? Mas aí ele começa a desacelerar, tal, e vai até um ano e meio. A Laninha, ela durou 3 anos agora. Foi de final de 2020 até agora, início de 2023. Foi 3 anos de Laninha. Aí, geralmente, você tem um período de intermediário que não tem nem El Ninho, nem Laninha, só que muito rapidamente veio para o El Ninho. Então, esse ano vai ser... E quando vier o calor, em dezembro, eu vou estar de camiseta ou sem camisa aqui, porque vai estar um calor Eu absurdo. acho que o calor vai ser bravo no Brasil, hein? Ó, você vê o Rocha em Curitiba, em julho, o cara com uma camiseta 90, olha pra você Eu tô ver. vendo, o Rocha tá moderninho hoje, cara. Não, pô, fui para academia e voltei, não deu tempo então eu entrei direto aqui. Mas está frio, Curitiba amanheceu frio, ontem à noite estava frio. Eu cheguei de Brasília ontem à noite. Brasília é aquela temperatura agradabilíssima sempre nesse período, né? E aí desci aqui, estava abaixo de 10 graus, 11 da noite. Não é, e de manhã amanheceu bastante frio. Agora, Curitiba, assim, esfria muito à noite, no final da tarde começa a esfriar, de manhãzinha está frio, aí lá por 10, meio-dia esquenta, né? Então o curitibano está naquela fase que ele sai todo enrolado São Paulo é de assim, blusa, pô. São Paulo é blusa assim. de manhã, aí meio-dia fica pelado, depois começa a se envolver com blusa. Brasília é assim, Brasília esfria de noite e esquenta durante. Brasília é Ô, clima de Rocha, deserto. eles falam que é cebola, né? Você vai pondo camada de.
camada de roupa, depois você vai tirando camada de roupa, né? Temperatura cebola. Estamos exatamente nesse ponto aqui em Curitiba. Ô, Eustáquio, mas e aí? Tem alguma solução no curto prazo? Não tem, hein? Não, esse aí, o El Niño, ninguém segura El Niño, não. Não estou falando El Niño só, não. É a combinação de coisas, né? Não, Eu então, vi, ó, eu a acho matriz que energética tá muito lentamente, né? Você vê, no Brasil já tem estados, né, que a maior produção de energia já é eólica, né? No Nordeste já tem vários estados, né? Isso é uma novidade, né? Outros países estão investindo muito. Agora, é muito lento, né? não, veja só, a China, é impressionante o que a China está fazendo em termos de energia renovável. Está batendo todos os recordes. Tudo que a China prometeu para 2030, ela já está entregando agora em 2023. Então, assim, Porque é comunista. isso aqui eu estou falando para puxar o saco do Rocha. O Vietnã. Mas o Vietnã também não está, não? E Butão e Nova não, Zelândia? tudo, Vietnã também, tudo. Butão. Só que a China, o que acontece com a China? Além dela estar fazendo isso de energia eólica, ela está aumentando a produção de carvão, porque a economia lá cresce muito e tal. Então, está comprando petróleo russo barato e gás natural barato da Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Aquele livro do Simil, Os Números Não Mentem, você já viu aquele livro? Vi. Ele mostra, por exemplo, que é muito difícil você deixar de ter energia a diesel, fóssil, para mover navios. Ele fez todas as contas. Você não tem como botar uma bateria elétrica no navio. É muito complicado, né? Então, assim, tem algumas áreas que é muito difícil. Aviação, por exemplo, é difícil você pôr bateria elétrica no avião. Fica muito pesado. Muito, Agora, é lento, mas também é rápido, né? Nós temos aí agora anúncio de que a empresa chinesa vai montar fábrica na Bahia para produzir carro elétrico. Eles estão chegando aqui, os carros já são uma realidade nas nossas ruas, já tem muito carro elétrico, e eu acho que isso vai ser rápido. A única coisa, Rocha, que o pessoal chama atenção, o Simil chama atenção, não é o caso do Brasil, né? Só para você ficar de olho, não adianta você ter carro elétrico se a eletricidade é produzida por combustível fóssil. Você entende? No caso do Brasil, não é, porque a nossa matriz é diferente. Mas tem países aí que estão botando carros elétricos e a termoelétrica que produz eletricidade estão dando o mesmo, porra. Entendeu? Agora, aqui no Brasil, se você... eu dias atrás falei aqui no programa que a Prefeitura de Curitiba, aqui com o Rafael Greca, deu um passo interessante. Comprou aí uma quantidade grande de ônibus elétricos. Se você substituir a frota de ônibus da cidade por ônibus elétricos, você começa a fazer diferença de fato na questão ambiental, né? E se você conseguir substituir os veículos, mais ainda, porque a cidade vai ficar muito mais agradável, menos barulhenta, né? O ar mais respirável. Eu acho que isso aí vai ser rápido. Várias cidades, grandes cidades da China, já substituiu tudo. Ônibus elétrico, táxi elétrico, e tá transformando a frota para elétrica. A questão, Rocha, é o seguinte: vai dar tempo da gente evitar o colapso, né? Porque o pessoal, assim, vai dar tempo. O 1,5 graus estabelecido no Acordo de Paris, isso aí todo mundo já concorda que não dá tempo mais de evitar a ultrapassagem de 1,5, tá? Mas vai dar tempo de segurar a temperatura para ficar com menos de 2 graus? É isso que é a discussão, né? Porque se demorar demais, passa de 2. Já deve ter paper dizendo que não, deve ter paper dizendo que sim. Não tem os dois aí? Já deve ter. Mas a questão do feedback, né? É porque é o seguinte, por exemplo, quando esquenta 2 graus, por exemplo, a Sibéria, o Canadá, o Ártico, começa o processo de gelo. E o solo dessa região é o permafrost. É um solo muito concentrado em metano. O metano é 8 vezes mais poluente do que o CO2. Tá? Então, se esse gelo ele derrete, e se a gente faz toda a transição energética, só que eles começam a liberar metano e CO2 em grande quantidade. E aí a gente não consegue controlar
é a temperatura. Ô, Eustáquio, vamos escrever um livro sobre essa catástrofe, prevendo a catástrofe. A gente vai fazer um sucesso imenso, vamos chamar a gente para dar Não, palestra, cara. Alberto, o Luiz Marques, que já esteve aqui com a gente, ele soltou um livro agora, 2, 3 meses, que chama O Decênio Decisivo. Vamos chamar ele para vir um dia aqui, semana que vem? O que você Vamos acha? lá, mas aí ele vai dizer que a culpa toda é do capitalismo. Ele vai se aliar com o Rocha e Com comigo contra Rocha, você. com Rocha, com Contra Rocha. você, contra você. Contra você, cara. Ô, Rocha, o Alberto foi no 247 defender o Roberto Campos. Não, não. Peraí. Rapaz, ele Larga levou, de ser ele demagogo. apanhou, Larga ele de ser apanhou demagogo. tanto, ele apanhou tanto no chat. A Apanhou, palestra dele foi ótima, mas ele apanhou tanto que eu falei assim, nossa, o cara não vai dormir essa noite. parecia rapaz. cachorro sem dono. Foi. Pô, cara, vocês se tornaram irresponsáveis do ponto de vista da inflação. Tá? Sabe o que é? Aí o dia que a inflação subir, vocês vão dizer, olha os empresários remarcando. Não é assim. O Banco Central vai baixar juros. No próximo mês vai baixar 0,25. É certo. O raciocínio do Alberto é o seguinte: para o Lula ser reeleito, a inflação tem que ser baixa. E aí, para a inflação ser baixa, a gente tem que engolir até o Roberto Campos Neto. Aí ele está exagerando. Ele está exagerando. Veja só, deixa eu falar esse negócio do clima. Pode ser baixa e os juros podem ser baixos. Tá? Isso que você tem que pôr na cabeça. Você vai ganhar Nobel de Economia com essa sua teoria nova. Aí você escreve isso aí. O mundo todo é assim. Só o Brasil tem taxa de juros. Então você tem que refletir 8, por que o Brasil precisa de juro alto para ter inflação baixa. Tem algum problema. Pô, o problema chama Roberto Campos Neto. O problema é exatamente esse, é inexplicável. Essa pergunta. Vamos falar da reforma tributária. Nós tivemos uma noite memorável, uma noite histórica no Brasil. Então, com a reforma tributária agora, não tem justificativa dos juros ficar nesse patamar. Não, a reforma tributária vai começar a ser implantada em 2026, porra. Tem que ser demagogo. Mas já tem a sinalização, já tem a sinalização. É o que eles chamam de previsibilidade, né? De confiança. De expectativa. Vai acabar o IPI, vai acabar o PIS, vai acabar o COFINS, vai acabar o ISS. Que mais? Tem mais coisa aí. Tudo unificado. Olha, e vai acabar DARF, vamos acabar guia para pagar imposto, vai acabar guia. As firmas de contabilidade vão diminuir. Elas vão continuar existindo, mas vão diminuir de tamanho. Não, as contabilidades são todas hoje online. Não, eu sei, mas tudo dizendo, online. Elas têm uma equipe, né? Não tem papel mais, não. Tem papel mais, não. Eu sei, mas você recebe guia para pagar no banco, lá com código de barras, entendeu? Para pagar os impostos, aí tudo vai acabar. Cara, agora o governo, as pessoas não se deram conta da capacidade do Lula de conciliar e de juntar gente, de se aproximar. Ninguém se deu conta da velocidade como que se deu essa aliança do Lula com o Lira, né? Assim, até a semana passada tinha gente dizendo que não acreditava na aprovação da reforma tributária. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, que é um sujeito que está com uma lucidez enorme sobre a ele leitura. Ele está lúcido porque ele está do seu lado. Quando ele não está do seu lado, ele está maluco. Uma lucidez enorme na leitura da nossa realidade. E a semana passada ele estava dizendo que ele achava muito difícil a aprovação da reforma tributária. E muita gente falando, não vai aprovar, não vai aprovar, não vai aprovar. Não se deram conta. Teve o Vinícius Torres Freire, na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, publica um artigo dizendo que o governo não estava empenhado na aprovação da reforma tributária, porque o governo estava se omitindo e não sei o quê, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, sai a notícia de que o governo liberou não sei quantos milhões de emendas para aprovação da reforma tributária. Quer dizer, assim, o negócio ficou meio esquizofrênico com essa história de... Eu acho que sobrevalorizaram, certo, o peso e a força do bolsonarismo no Congresso. Tá? Virou um bom negócio essa semana você comprar o bolsonarismo pelo que ele vale e vender pelo que as pessoas estão dizendo que ele vale.
O fato é o seguinte: o Bolsonaro tomou uma surra monumental no Congresso. Deixa eu dizer, o Rocha, só perguntar para você, o Alberto, o Bolsonaro e a extrema-direita levaram uma surra fenomenal, mas o Tarcísio saiu bem, né? Não, olha só, deixa eu dizer, quem foi que aprovou a reforma? Quem foi que aprovou a reforma? Não foi ninguém. O Brasil tem um sistema político, você, o Eustáquio, gosta de fazer gozação comigo, vem com aquele papinho furado seu. Não, eu sou testemunha que ele não gosta, ele faz obrigado. Ô, Rocha, ele vem com aquele papinho furado que as instituições estão funcionando mal e porcamente, mas ele é egoísta. Ele utiliza o critério de julgamento dele, das instituições, são os valores dele, a régua pessoal dele. Ele, o indivíduo, José Eustáquio Diniz Alves, ele demógrafo do Demo, ele tem uma regra pessoal na cabeça dele, que é, sei lá, republicanismo francês, sei lá o que é, que aí faz com que ele diga as instituições do Brasil funcionam mal e porcamente. Cara, as instituições de cada país funcionam de acordo com o esquema cultural de cada país. As nossas instituições entregam consenso. Então, você tem que perguntar o seguinte: por que a reforma tributária foi debatida há 30 anos e nunca foi aprovada? Eu vou dizer por quê. Porque o PSDB governava São Paulo. O PSDB começou a governar São Paulo em 1995 e deixou de governar esse ano. Esse ano foi aprovada a reforma tributária. Na verdade, o poder de veto da reforma tributária derivava do governador de São Paulo ser do PSDB ter uma bancada grande no estado de São Paulo e outros estados também. Mas por que ele não fez no governo Fernando Henrique? Porque São Paulo perderia a arrecadação. E aí, outros estados, governados pelo PSDB forte, entravam na onda, e o PSDB vetava. Você quer dizer que o Tarcísio está concordando em perder arrecadação? Ele falou isso. Ele disse: olha, eu perco no início para ganhar depois. Ele não tem perspectiva de poder, o Tarcísio. Ele pode ser candidato a presidente, mas é inteiramente diferente de um José Serra, de um Mário Covas, de um Geraldo Alckmin, quando governaram São Paulo, que diz: bom, PSDB, eles vão ser presidentes, então eu não vou contrariar esse cara. Ele não quer reforma tributária, não vamos fazer. Então, o poder de veto derivava do governador de São Paulo ser do PSDB e ter junto com ele um partido com ramificações nacionais, com a bancada grande. Quando o PSDB deixa de governar São Paulo, a reforma tributária é aprovada. Não é mera coincidência. Não, ele tinha poder de veto. Então, bom, eu vou colocar vocês dois em confronto. Não, eu nunca entro em confronto com o Rocha. Você está dizendo que o fim do PSDB garantiu a reforma tributária. O Rocha está dizendo não é que garantiu. A capacidade do Lula de articular e do Haddad para aprovar a reforma. Então, sim, por que o Lula não articulou quando foi presidente? Por que o Lula não articulou nos 8 anos que foi presidente? Porque já vinha lá o poder de veto de São Paulo. Não dava, ele chegava e dizia: não tem articulação que resolva isso. Isso que o Alberto está falando tem sentido, tem todo sentido mesmo. Tanto que agora, essa semana, o Tarcísio se colocou contra, né? Aí ele vai a Brasília e coloca as objeções que ele tinha, dentre as quais a questão da representação de São Paulo naquele conselho que estava sendo criado, né? E conversa com a Haddad, senta com a Haddad e sai lá dizendo: não, tudo bem, está tudo certo, então nós vamos votar a favor, vamos aprovar, e recomenda que o republicano aprove. Tanto que o constrangimento todo que se abateu sobre ele naquela reunião do PSDB lá em Brasília foi porque lá do PL... mas o republicano é um partido irrelevante, entendeu? Então, assim... Eu sei, mas a cobrança que foi feita em cima dele lá na reunião foi que ele liberou o republicano para votar a favor da reforma. Ele tentou explicar e foi constrangido. Eu nunca vi um governador de São Paulo... eu nunca vi um governador de São Paulo ser constrangido como o Tarcísio foi naquela reunião lá do PL. É uma coisa incrível. Você tem que pensar o seguinte: por que eu não entro em contato? Perdão, Rocha, por que eu não entro em confronto com você, pelo que o Eustáquio falou? É claro que um presidente da República só articula aquilo que ele considera viável. Então, quando o Lula foi presidente por 8 anos, via lá o governador de São Paulo
Serra, Alckmin. Eu não vou me meter nisso aí, é impossível aprovar a reforma tributária. São Paulo não quer. Você entende, cara? Agora não, ele disse, vou articular assim, São Paulo aceita. Entendi. Mas, assim, tem dois fatores, tem mais um fator aí, que um é esse que o Alberto falou, que o PSDB não dirige mais São Paulo. O segundo fator é que o ministro da Fazenda é de São Paulo. Exato, isso ajuda. O ministro da Fazenda é de São Paulo. E o Lula, apesar de ser nordestino, ele é um cara de São Paulo. Conhece profundamente a vida toda dele em São Paulo. Então, você teve aí uma conjunção de fatores que possibilitou o trânsito da reforma tributária. E o Lira é do Nordeste, né? O presidente do Senado é do Norte, e são pessoas interessadas. Não, Minas. De Minas. Estou confundindo ele com o Alcolumbre. E que são pessoas interessadas em... Mas o grande fator, Rocha, é o governo de São Paulo. Tá? Você tem aquela coisa do ICMS na origem, no destino. Né? São Paulo sempre perdia. Então, na hora que... E não era só porque era governo de São Paulo. Essa montagem. Né? O governador de São Paulo é do PSDB, tem uma bancada grande de deputados paulistas do PSDB. O PSDB controla outros estados do Brasil, Minas, etc., porque não era do interesse dos outros estados. Mas os outros estados olhavam o governador de São Paulo e diziam, esse cara pode ser presidente, então não vou criar confusão com esse cara. Aí só isso já tinha um veto gigante. Aí outros iam com ele. Agora, quando cai o veto de São Paulo, viabiliza a reforma tributária. Na verdade, você tem que olhar menos para quem votou a favor e mais para quem no passado vetava. Então, quem no passado vetava deixou de existir. Aí a reforma foi aprovada. Agora, essa falta de leitura, certo, de todo mundo em geral, né? Eu estou falando da mídia aqui. A mídia errou brutalmente nessa questão da reforma tributária. Mas sabe o que é, Rocha? São 35 anos sem conseguir aprovar. Então, a pessoa diz, 35 anos não aprovou, não vai aprovar. Entendeu? Os erros foram desde o começo do governo. Agora, eu não vou falar da minha, eu vou falar do pessoal do mercado financeiro. Certo? Dos analistas do mercado financeiro, os caras que fazem as expectativas. Né? Você pega, eu estou acompanhando isso, que eu participei da transição, fiquei um bom tempo em Brasília, e depois fui acompanhando. Eu fui a São Paulo um dia, convidado por uma corretora de fundos de investimento, e tinham lá 16 ou 18 pessoas para conversar, fazer uma análise de conjuntura, conversar para ver o que seria do novo governo. A pergunta deles era, quem vai ser o ministro da Fazenda? Quem vai ser o ministro da Fazenda? O ministro da Fazenda, o que eu posso dizer, eu não sei quem vai ser, mas o que eu posso dizer a vocês é que não será um economista. Tá? Aí um deles perguntou, mas por que não vai ser economista? Porque o Lula considera a economia muito séria para deixar na mão de economistas. Não, é igual aquela frase famosa do Clemenceau. A guerra é uma coisa muito importante para deixar na mão dos generais. É isso. Então, aí eu disse a eles isso, que vai ser um político. Agora, eu brinquei, né? Mas vai ser um político por quê? Porque é o seguinte, o Lula quer na economia alguém com quem ele possa interagir, trocar ideia, conversar, certo? Participar do processo, entendeu? E ele não ia ter condição de fazer isso se ele pega um economista do mercado financeiro, um grande economista. Rocha, mas deixa eu contar um negócio. Essa coisa da reforma tributária, quem está nos ouvindo, né? Essa simplificação é algo fundamental. Fundamental. Você, Rocha, tem escritório de advocacia. Né? Você sabe que você recebe da contabilidade, ou você tem um contador próprio da firma, tudo firma online, mas eles te mandam a guia para você pagar o imposto, guia para pagar o ISS, guia DARF para pagar impostos federais. Né? Hoje, isso daí, quer dizer, quando a reforma tiver toda feita a transição, acabou, não vai ter mais. Não vai ter mais. O sistema e você não vai ter mais imposto cascata, você não vai pagar bitributação. Né? Não, então, vai diminuir a carga e vai aumentar a arrecadação. Parece uma coisa paradoxal. A mudança assim, ela é muito impactante. Tanto que tem gente falando comparando ela com o Plano Real. Eu até disse o seguinte, que o erro do PL, hoje, votando contra a reforma tributária, é o mesmo erro do PT em votar contra o Plano Real. Eu pensei exatamente isso, Rocha. Isso é a lógica da política. Rocha, o PT votou contra a reforma da Previdência no governo Bolsonaro.
entendeu? E era necessária a reforma da Previdência, em breve vai Não, ter que mas vir aí, outra. mas aí assim, tudo bem, mas a reforma da Previdência não tem o impacto que está tendo a reforma tributária, que vai ter reforma tributária. Sim, a nossa reforma da Previdência vai ter que ser feita outra. Nós não aguentamos pagar a Previdência no Brasil. Eu digo o seguinte, a reforma da Previdência foi feita e não mudou o destino do país, certo? É uma coisa que poderia ter sido feita Não mudou. depois. Você pensa o seguinte, o país hoje estaria sem condições de gastar no Bolsa Família se não tivesse sido feita a reforma da Previdência. Entende? Mudou, sim. Você acha que... Porque quando você pensa mudou, você pensa jogar para cima e não pensa no jogar para baixo. A reforma da Previdência evitou de jogar o país para baixo. A reforma da Previdência, e ela vai ter que ser feita de novo. Né? O que eu estou me dizendo para você é o seguinte, é que você está falando aí que não vai mandar mais DARF, não vai mandar mais guia, não sei o quê. Isso vai ter um impacto na vida pessoal. Todos nós vamos sentir. Todos a nós. questão da reforma da Previdência. Todos nós. A reforma da reforma tributária. A reforma da Previdência foi feita e ninguém está sentindo diferença nenhuma. Eu sei que tem diferença. O cara do Bolsa Família está. No dia a dia, entendeu? Agora, do ponto de vista político, né, o erro do PL é parecido com o erro do PT. Vamos ver quais serão as consequências. Erro. Na política, se você é de oposição, você tem que fazer oposição. O PL fez certinho. O PT, quando foi a reforma da Previdência do Bolsonaro, ele disse assim, não, nós somos a favor, mas não dessa reforma. Uma reforma que incorpore militares, bababá. O PL disse ontem a mesma coisa. Nós somos a favor, mas estão faltando coisas aqui. Se fossem colocadas essas coisas, a gente voltar. Cara, governo tem que ter oposição. Você acha que o PL fez a coisa certa ontem? Certo. O PSDB votava com o governo. Né? Esse é o acerto do PL. Como era acerto do PT? O PL não conseguiu nem unir o partido. Teve 20 deputados que votaram na... Mas isso daí é um problema. Isso daí é um problema. Mostra o PT não. Quando o PT vota contra, vota todo mundo contra. Na reforma da Previdência do Bolsonaro, votou o PT inteiro contra. Então, isso é algo a ser feito ainda na direita. Mas isso vai ter um impacto no PL, porque é o seguinte, não é só os 20 que o Stack está falando aí, tá? De 20, é relevante, 20 deputados, isso dá mais de 20% da bancada, abriu uma dissidência e votou a favor do troço. Sim. Agora, eu me refiro ao seguinte, o episódio do Tarcísio lá no hotel, na reunião do PL, é um negócio sério. Quem vê aquela imagem... ridículo. Bolsonaro tratou o Tarcísio como se fosse um vereador. Ridículo. Entendeu? Ridículo. Interrompeu, como se fosse o Cid. Como se fosse o Cid. Como se fosse um ajudante de ordem. Como se fosse ajudante de ordem. Isso aí vai ter consequência. Está certo que o PT votou contra lá, teve a dissidência da Beth Mendes, de alguns deputados. Mas isso aí foi o Colégio Eleitoral Tancredo Neves. Mas no Plano Real também. Helena. Do Lula foi Heloísa Helena. O Plano Real Luciana foi Erundina. Não foi Erundina? Não, foi Erundina, foi governo Itamar. Foi a reforma de 2003 do Lula. Aí o PSOL nasceu ali. Exatamente, a reforma do Lula para a Previdência. Então, mas é o seguinte, os impactos do ponto de vista partidário foram pequenos. Esse do PL aí, isso vai ter consequência grave, porque um governador de São Paulo não é constrangido daquele jeito impunemente, entendeu? Não, Rocha, e saiu a pesquisa, você mesmo mandou esses dias, que os dois nomes que com maior aceitabilidade na sociedade é o Lula e o Tarcísio. O Bolsonaro está ficando lá para trás. Mas acontece o seguinte, vou falar para vocês, o Tarcísio tem que ter cuidado. Por quê? O Tarcísio não quer deixar descolar dele um grupinho bolsonarista, porque senão ele cria uma oposição pela direita a ele próprio. Então ele fica ali jogando na corda bamba, entendeu? O que o Tarcísio está fazendo é o seguinte, ele vai tentar deixar o bolsonarismo do tamanho que realmente ele tem, que eu imagino que seja algo de 13%, 15% na sociedade, né? E aí isso vira se isso acontecer, ele transforma o bolsonarismo num penduricalho dele, né? Como Rocha, mais ou menos é mais ou menos o que acontece com o PT. O PSOL e o PCdoB pode chiar para não sei o quê, mas no final vai votar no PT. Vai junto, entendeu? Então, acho que é isso. O Tarcísio caminha para construir essa realidade no campo da direita. Faz sentido. Agora, é o seguinte,
eu fiquei... Ontem eu estava olhando aquela cena toda e vi aquela imagem do Tarcísio lá na reunião do PL. Eu falei, olha, isso aqui está parecendo o seguinte, tá? Está parecendo a posição do PSDB em 2014. Perderam a eleição e foram para o confronto com o governo da Dilma. Por quê? Porque eles achavam que eles iam perder a eleição para o Lula em 2018. Assim, se a gente não tirar esses caras agora, o Lula volta em 2018 e Deus te achica. Certo? Então é o seguinte, o PL votou, não é só por isso que o PL votou, porque esses caras estão com um medo real do Lula ir para a reeleição, certo? E essa economia dá certo, e aí há quanto tempo o PT vai ficar no poder? Não, Rocha, mas olha só, mas de qualquer modo, né, oposição é oposição, governo é governo. Eu sempre achei muito esquisita a posição. O PSDB foi quem viabilizou a reeleição do Lula com a facilidade que foi. Quando? Quando votou a favor da reforma da Previdência do Lula. O Lula, em 8 meses, 9 meses, aprovou a reforma da Previdência, em 2002, com os votos do PSDB. E cada deputado do PSDB ia no microfone dizendo voto a favor do Brasil. Voto a favor... Governo é governo, oposição é oposição. Na Inglaterra é famoso isso. O Partido Trabalhista inglês sempre foi contra a autonomia do Banco Central. Sempre foi. Aí Tony Blair foi eleito domingo. Na terça-feira ele anunciou a autonomia do Banco Central. Isso daí é normal. É até isso que causa para o cidadão comum uma certa ojeriza da política, né? Porque o político muitas vezes fala uma coisa quando está na oposição e faz outra quando está no governo. Mas não tem jeito, é a lógica da política. É muito difícil entender isso para o cidadão comum. Mas é assim que funciona. Você, quando está na oposição, não ajuda o governo. Tem que ser assim, não tem nenhum mal nisso. Eu só queria retomar um pouco o que eu estava falando, o seguinte, quando começa lá na transição, começa o governo do Lula, qual que era a expectativa do mercado? Eu estava falando da reunião que eu tive em São Paulo com fundos de investimento. Era o seguinte, que ia ser um governo gastador, ia ser um governo que ia ter muita dificuldade de governar porque não tinha base no Congresso, ou seja, eles davam de barato que o Lula ia fazer um governo pífio, né? Por conta dessas dificuldades de articular um plano econômico e tal. E eu vi muita coisa escrita e muito analista dizendo que era um governo que não disse a que veio, que não tinha plano, que não tinha projeto e tal. Quer dizer, uma aposta completamente absurda. E o que a realidade veio mostrando, certo, foi que o governo, na verdade, tinha um projeto, e o projeto do governo passava por um degrau de cada vez, né? Então, o governo estabeleceu a seguinte prioridade: eu preciso aprovar o arcabouço fiscal, certo? O resto, eu vejo depois. Eu preciso aprovar o Bolsa Família. E aí o governo veio avançando de degrau em degrau, até que chegou de cara com essa história da reforma da Previdência, e as pessoas não acreditavam que ia acontecer. E aconteceu. E aí é o seguinte, daqui para frente, a realidade Previdência não, tributária. Você falou Previdência. Da tributária. Daqui para frente, assim, essas pessoas que apostaram no fracasso, certo? Vão ter muita dificuldade de fazer uma leitura do que vai acontecer daqui para frente. Rocha, Roberto, é o seguinte, essa semana tem 10 dias que eu só falo de população, então eu não estou acompanhando muito bem. Mas o negócio do marco fiscal e do CARF, que era para ser aprovado antes do recesso e parece que vai jogar para agosto, isso é uma derrota do governo? Como é que é? Eu não estou acompanhando isso. Olha, isso aí é o seguinte, o arcabouço fiscal vai passar. Eu não tenho problema, eu estou com dúvida em relação a essa questão do CARF, porque o CARF, a pressão é muito grande, entendeu? E quem assumiu isso dentro do governo, quer dizer, vou alterar essa regra, foi o Haddad, né? Essa é uma briga do Haddad, tá? Que comprou essa briga de mudar o voto minércio. E ele está certo, né? Ele está certo. Não, está totalmente certo. Isso aí é um absurdo. Na dúvida, assim, esse é por exemplo, você pega o meio ambiente, tá? Tem lá uma dúvida se pode ou não pode licenciar um projeto. O que acontece? Na dúvida, pró societate. Na dúvida, pró segurança do meio ambiente. Você não aprova, né? Se você tem um problema no processo penal, na dúvida, pró réu, tá? Então, o direito é orientado por princípios, e aí é o seguinte, quando dá empate, certo? Na dúvida, pró societate, certo? Porque ali não tem réu,
né? Não é um julgamento individual de uma pessoa, é um julgamento que interessa a sociedade. Então, se empatar, vale o interesse da sociedade. E o que os caras estão fazendo com isso é o seguinte: se empatar, vale o interesse individual contra a sociedade. Se você falar isso para um alemão, para um inglês, para um francês, para uma pessoa, os caras, isso é uma loucura, não tem cabimento. Entendeu? Então, isso aí só cabe num país como o Brasil, do jeito que nós estamos aqui, que o nível de o meu pirão primeiro chegou num ponto que é uma coisa absurda, entendeu? Agora, a Mas você acha reforma que passa tributária... ou não essa reforma do CARF? Eu acho, assim, vai exigir, o presidente Lula tem que entrar nessa vai brincadeira. ter que liberar mais emenda aí. Tem que se entender com o Lira, né? Fazer um entendimento com o Lira, porque a força esse empresariado mais retrógrado, mais atrasado que nós temos no Brasil, dentro do Congresso, é muito grande, né? Mas vamos aqui, de novo, chamar a atenção do pessoal, a importância da reforma tributária é muito grande, porque você agora vai ter o IVA, que todo lugar do mundo tem, foi um imposto inventado na França, no início do século XX, né? Um imposto indireto só sobre o consumo, e você vai ter um IVA federal e um IVA estadual / municipal. Então, todas as cobranças que eram por meio do ISS, ICMS, que ninguém entendia, tá? Eu me lembro, eu escrevi um livro de opinião pública sobre a visão dos brasileiros acerca dos impostos. E aí, por conta disso, teve publicidade, me chamaram para fazer parte de um conselho, né, tributário da FEComércio de São Paulo, e participei lá de algumas reuniões. E na primeira que eu fui, pediram para me apresentar, eu falei, diferentemente de todos vocês que estão aqui, eu não sou nem advogado, nem tributarista, nem contador. Então, eu não entendo nada de impostos. Aí alguém lá levantou a mão. Eu sou advogado, tributarista e contador. Também não entendo nada dos impostos. O cara falou. Porque ele disse, ninguém entende. Ninguém sabia como é cobrado direito o ICMS. Uma verdadeira bagunça, uma balbúrdia. Né? Eu acho que isso é a grande surpresa que nós teremos, Alberto. Eu também eu sou advogado, meu escritório faz tributário, mas não eu diretamente não faço, eu participo de algumas coisas, quando tem alguma questão processual e tal, eu vou lá e dou uns pitacos, mas quando entra naquele negócio de número, de guia, de não sei o quê, eles falam o nome das leis como se estivesse falando uma bula de remédio, eu não entendo nada daquilo. Mas é o seguinte, o que eu acho é que nós teremos uma surpresa imensa na hora que essa coisa começar a ser aplicada. Sabe o quê? A sonegação. Esse emaranhado, ele possibilita um nível de sonegação tão absurdo, entendeu? Que na hora que abrir essa caixa preta, aí nós vamos ver, de repente o governo vai até ter que baixar a alíquota de imposto. Pode ser, pode acontecer. A sonegação no Brasil é um negócio monumental. Monumental a sonegação no Brasil. E na reta final, a maior oposição vinha dos prefeitos das grandes cidades, né, por causa do ISS. Eles estão com medo de perda de arrecadação por causa do ISS. Pelo que eu entendi, né, haverá um fundo para garantir que ninguém vai perder a arrecadação. Né? Pelo que eu entendi, é isso. Agora, todo mundo está achando que a arrecadação vai aumentar, que é um jogo... Paradoxalmente, não dá nem para entender. É um jogo que todo mundo vai ganhar. O governo vai arrecadar mais, as pessoas vão pagar menos impostos. Né? A simplificação em si já é espetacular. Né? A simplificação é um grande ganho para o país. Eu insisto nisso. Eu acho que essa simplificação vai revelar o monstro emergindo da lagoa, da sonegação, que é uma coisa brutal. Né? No Brasil, a regra é sonegar. A regra... Agora, é interessante o seguinte... Tem desconto de imposto na folha de pagamento. O resto, velho, sabe? Assim, Rocha, agora, o que eu sempre me bato, né, como um defensor do mundo político, um defensor, obviamente, crítico, né? Não estou dizendo que os políticos, né, eu acho que tem roubalheira, né, toda aquela coisa que a gente sabe. Né? Mas, assim, o Congresso fez a parte dele, a Câmara fez a parte dela. Né? Tinha o poder de veto, que derivava do Estado de São Paulo, dessa estruturação das nossas instituições, viu, Eustáquio? Né? As nossas instituições, elas entregam uma decisão muito consensual. Olha, eu não vou ficar discutindo se isso é bom, isso é ruim. Né? A questão é o seguinte, o que é? Acaba que todo mundo tem poder de veto. A presidência da República tem poder de veto,
o Congresso Nacional, a Câmara tem poder de veto, o Senado tem, o governador de São Paulo tem poder de veto. Então, tudo tem que ter muito consenso para ser decidido. Por isso que demora algumas decisões importantes, demoram 30 anos. Lamento, é assim que é. Tá? O país é uma federação, pode ser que isso deixe o país para trás, mas é assim que é. Né? Ao passo que na França não precisa poder de veto nenhum. O Macron tem todo o poder de veto, ele aprova até contra a Assembleia. É assim que é lá, né? Fazer o quê? Né? Você veja que o consenso, veja o papel do Centrão no governo Bolsonaro. O Centrão segurou o governo Bolsonaro até o final. Exatamente. Lá, certo? E agora o Centrão é que está sendo responsável por esses avanços no governo. Uma coisa, o Centrão segurou o governo Bolsonaro para o bem e para o mal, tá? Impedindo de se tornar uma ditadura, né? Então, para o bem, e a coisa do orçamento secreto, aí para o mal. Eles vão poder fazer mais. O Centrão está funcionando. O Centrão está funcionando. O Centrão vai poder fazer mais. Essa daí quem disse foi o Rocha. O Rocha que disse que o Centrão está funcionando. Não, o Centrão vai poder funcionando mal e porcamente. Você está de brincadeira. Olha, você é muito egoísta, Eustáquio. O Centrão agora vai fazer diferença a favor do bem, né? Porque o governo do Lula é um governo do bem. É um governo que quer fazer as coisas bem. Agora, você veja o constrangimento que o Lira está sendo submetido. Tá? A pancadaria que está em cima dele com essa coisa da investigação. O Gilmar deu uma liminar agora, acho que na quinta-feira, mandando parar. Que é o seguinte... Pois é, mas Roberto, a gente tem que prestar atenção, porque tem muita gente no campo da esquerda que cai nessa cantilena com a facilidade, cara. Eu começo a ler a notícia, certo? E vem, não, porque não sei o quê, um inquérito está sob sigilo, certo? E sai uma notícia, diz que não sei o quê do Lira, certo? Ou seja, alguém vazou. Né? Então, assim, o método que estão aplicando com o Lira agora é exatamente o mesmo método que aplicaram contra o PT, certo? Na Lava Jato. Não dá para aceitar isso. É uma destruição de reputação. O cara não é réu, certo? Até essa semana sequer era investigado, apareceu o nome dele agora, mas ele já está apanhando faz 20 dias. Todo dia vaza um negócio do cara no inquérito sigiloso, dizendo que o assessor fez não sei o quê, porque fez não sei o quê. Assim, nós terminamos a Lava Jato e o método está aí de novo, entendeu? A gente tem que combater isso, não pode deixar, sabe? Não pode deixar. Nunca pensei que eu ia ouvir o Rocha defendendo o Lira tão forte assim, hein? Não estou defendendo o Lira. Sensacional. Estou defendendo o princípio. Estou brincando. Mas, Roberto, e a novela da Daniela do Vaguinho? Ela saiu, né? Saiu, mas aí você arruma. O governo é muito grande, tem cargos para todo mundo, ela vai controlar os hospitais do Rio de Janeiro. Eles estão querendo a Embratur do Freixo? Essa altura do campeonato pode ser, né? Eu quero ver só o Boulos, Rocha. Eu acho que o Boulos está em maus lençóis. Eu acho que fica claro que ele vai perder a eleição. Estão fazendo agora com o Freixo o que fizeram com a ministra da Saúde. Assim, começaram a colocar... Eu não consigo acreditar, rapaz. De onde saem essas coisas? Não, porque o Lula vai trocar a ministra da Saúde, a pressão... Assim, o Lira nunca pediu para o Lula, o Ministério da Saúde, nunca pediu. Isso não existe. Né? Do Lira chegar na frente do Lula e falar, eu quero o Ministério da Saúde. Então, os caras que têm interesse que isso aconteça, começam a plantar coisa na mídia e os jornalistas caem na farra, né? E fica falando. Assim, como é que passa na cabeça das pessoas que o Lula vai tirar uma mulher do Ministério da Saúde no começo de governo, uma mulher que está dando certo, num ministério relevante, né? Uma mulher absolutamente comprometida com o SUS, para colocar o marmanjo do Centrão? Agora estão fazendo com o Freixo agora o que fizeram com a Anísia. Vai cair, o Centrão está pedindo. Cara, não é assim que funciona. O Lula não funciona no empurrão. Se você empurrar, ele empaca. O Alberto, eu e a Anísia temos uma live aí, na época da pandemia. Fizemos. Você tem que divulgar isso aí, Alberto. Foi ótima a live. Ela é um quadro preparadíssimo para isso que ela está... E ela é socióloga, hein?
Ela é Socióloga. socióloga, Socióloga. não é médica, não, não é médica, não. É igual o Haddad. O Ué, Haddad o Serra foi ministro o Serra foi ministro advogado e é ministro. É. Vai fazendo. Ela está indo muito bem, vai fazer uma grande gestão no Ministério. E agora voltou, como a Anísia não vai cair, acabou a fofoca de que a Anísia vai cair, agora começaram a mirar o coitado do Freixo, entendeu? Que está lá trabalhando, fazendo um bom trabalho lá na área dele, está fazendo um belo trabalho, sabe? Então, o governo vai o seguinte, ele vai... a grande reclamação que tem do governo, ainda hoje, é as nomeações. O Alberto tem acompanhado isso também. Aqui no Paraná, por exemplo, o IBAMA não está nomeado, o SPU não está nomeado, o DENIT não está nomeado. Eu acho que nomearam aqui no Paraná só a Itaipu e o INCRA. Né? Porque o INCRA nomearam porque o Sem Terra começaram a invadir fazenda, o governo saiu correndo e nomeou todo mundo para parar, para atender o Sem Terra. No resto, e os políticos reclamando. As bancadas se reúnem no Estado, decidem, indicam o Eustáquio para o cargo tal, e aí vai lá para o Palácio e cai lá no Palácio numa gaveta, e o Eustáquio fica indo e voltando para Brasília e reclamando, a minha nomeação não sai, está assim o governo. Entendeu? É esse. E aí, isso tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. Por quê? Porque as coisas vão se ajeitando com o tempo, né? Certamente o Freixo vai ficar lá onde está e vão ter que compensar o partido aí, o União Brasil, com outras coisas. E tem muita coisa para compensar. Tem coisa que você não acredita, né? Eu estava dando uma olhada, é o seguinte, o governo tem participação em empresas privadas através dos bancos públicos e pode indicar conselheiro. É um imenso, né, espaço de condição de atender as pessoas. Então, já vai se ajeitar tudo. Pessoal, acho que é isso, né? É isso. Mais alguma coisa? Não, né? Acho que o governo vai fechar esse mês de julho dando risada, né? Na felicidade. Sim, 6 meses. Muito bom, muito bom. Abraço. Falou, gente.